O podcast Mão tá em dia diferente, numa hora diferente, mas por um motivo muito bom, por um motivo muito especial. Hexa, como já diria Cazuza nesta música que você ouviu, 6 vezes campeão brasileiro, 1990, 98, 99, 2005, 2011 e 2015, com os 3 títulos da Copa do Brasil. Corinthians, o maior campeão nacional em campo, com conquistas dentro de campo e não na canetada. Começando mais um podcast Mão, o podcast número 44, podcast de festa de título brasileiro. Não é pra qualquer um, né? Não, Teleco, tudo bem? Vai, Corinthians! Exagerei? Exagerado, Teleco, bem ao estilo da música do início do programa. Você também está exagerado, sem voz ou afônico, por acaso, Vitor Guedes, tudo bem? Não, até porque aqui o equilíbrio é a marca registrada. Vai, Corinthians! Rodrigo Vessone, tudo tranquilo, Vessola? Tudo bem, um grande abraço. E um lembrete, como eu antecipei os resultados, Corinthians não ganharia, empataria o jogo e o São Paulo não deixaria o Atlético Mineiro ganhar, enfim, aconteceria, era o que eu achava mesmo, porque o Corinthians conseguiria levar o jogo no banho-maria, acho que foi assim que ele levou, e aí só confirmou aí o que todo mundo já esperava, um título mais do que merecido, tá muito perto agora de confirmar até o título do segundo turno também, então melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols, mais vitórias, menos derrotas, melhor mandante, visitante, melhor do primeiro turno, melhor do segundo, enfim, é muito difícil falar alguma coisa dessa campanha. Você antecipou os resultados e o Vitor Guedes antecipou o título. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ele já identificou ali no semblante dos jogadores que o Corinthians seria campeão brasileiro, não, Vitão? Não é verdade. Eu passei boa parte do primeiro turno fazendo a contagem regressiva para os 45 pontos, que eu achava que era necessário, mas também não sou idiota. A hora que eu vi que ia também não é esperar a matemática. A matemática é retardada, né? Todo mundo já sabia que ia ser campeão há muito tempo. E assim, se tinha um pingo de dúvida, ela acabou naquele final de semana que o Corinthians ganhou passeou na Arena da Baixada e o Galo caiu de 4 lá na Ilha do Retiro. Quer dizer, ali foi a última pá de cal, o título foi ali garantido, não tinha mais a menor dúvida. Agora, esse título aí tem vários nomes, né? Tem Renadson, que é o Renato e o Jadson, tem Elias, tem Gil, tem todo mundo que jogou. Edilson, que jogou bem ontem, apesar de ter Cássio. Mas assim, eu acho que nós 4 concordaremos, já que eu tô mandando vocês concordar, se eu vou dar porrada nos 3, é que acho que qualquer jogador ali fez diferença, fez sua parte, mas sem o Tite, coisa não teria sido campeão brasileiro. Sem o Fábio Santos foi com o Wendel, sem o Wendel foi com o Guilherme Arana, sem Fagner foi com o Edilson, eu vi jogar Edilson. Foi com o Iago, Malcom, Luciano, Love. A campanha começou, vocês lembram, né? Cruzamento, um chute errado de Edilson, que escorado pro Romero, né? Assim começou a campanha do... mas o que prova que o Tite realmente foi a figura principal desse título, na minha opinião. A campanha da Libertadores começou com o gol do Ralf aos 47 do segundo tempo em Táchira, contra o Deportivo Táchira, né? É assim que começam. Agora, qual dos dois assuntos vocês querem discutir? Primeiro, o Corinthians desde 98 não é campeão com uma vitória. Em 99 foi empate, em 2005 foi derrota, em 2011 foi empate e ontem foi empate. E o segundo assunto, sugerido pela minha pessoa, o Jorginho falou que quando ficou sabendo do resultado do São Paulo, pediu para os jogadores do Corinthians maneirarem, para os jogadores do Corinthians terem pena do Vasco da Gama. E os jogadores do Corinthians não tiveram pena do Vasco da Gama e empataram o jogo. Qual assunto vocês querem discutir desses dois citados por mim? Vamos falar do Jorginho, porque não é só o Jorginho, é o Zinho também. Que tal? O Zinho também falou sobre isso? Não, o Zinho foi mais engraçado ainda. Eu só vi o Jorginho também. O Zinho, tem inclusive o vídeo aí do Globo. O Zinho tá flagrado pelo vídeo, é mais engraçado ainda. Então, o Zinho tá chegando lá, pô, vocês já são campeões, né? Assim, como aqui é um podcast de família, não vou falar que ele falou porra, tá? Então, vocês já são campeões, porra, etc e tal. Aí... não maneira, não precisa disso, etc. Ele virou as costas, pá,
gol do Corinthians. E foi o gol de empate. Foi engraçadíssimo. Na verdade foi até pior. Vessone, oi. Vessone, eu vou pedir pra gente parar um pouquinho, porque tá chegando um mito da televisão e do jornalismo esportivo brasileiro. Silvio Luiz, vou te colocar aqui. Quem tá lá? Rodrigo Vessone, Vitor Guedes e Teleco. Esse é o Podcast Mão. Podcast Mão? Podcast Mão. Ok, diga aí, pode abrir, pode falar. A gente tá falando sobre o Jorginho, que ele assim que ficou sabendo do resultado do São Paulo, Silvio, pediu pros jogadores do Corinthians tirarem o pé e deixarem o Vasco ganhar o jogo. Você já viu isso alguma vez, o time tirar o pé? Não. A não ser quando tem alguma mala de alguma cor para ser entregue antes do jogo ou depois do jogo. Não, entrega antes para fazer um serviço e recebe depois, entendeu? Nunca vi isso, juro por Deus. Não dá. Agora, precisa ver se isso é verdadeiro, porque sabe como é que é, na tal conjuntura dos acontecimentos, qualquer coisa vale. Pela moral do Jorginho, pela estrutura que ele tem de vivência, eu acredito que ele não deve ter dito isso aí. Foi alguém que andou falando bobagem. Mas o Corinthians foi lá, empatou o jogo, complicou a situação do Vasco da Gama. Silvio, como é que você viu esse título do Corinthians, 6 vezes campeão brasileiro, 15 pontos à frente dos demais, 9 pontos à frente, 11 pontos à frente 12 agora, né? 12 à frente do Atlético Mineiro. Na realidade eu vi com os olhos e vi pela televisão, para ser sincero. Mas eu acho que pela campanha que o Corinthians fez durante todo o ano, pelas adversidades que o elenco e a direção técnica do Corinthians passou, foi um trabalho... eu botei no meu Twitter o seguinte: quem é mais campeão, o Tite ou o time? Mais de 80% em favor do Tite. O Tite perdeu o jogador, o Tite teve salário atrasado, o Tite um monte de percalços no meio do trajeto, e ele, com a capacidade dele, com a psicologia dele, conseguiu trabalhar a cabeça daquele pessoal todo e tá aí no que deu. Então, como dizia um Baden-Powell em um dos seus versos, se todos os tristes quiserem juntos, toda a tristeza vai se acabar. Olha que beleza, o Silvio Luiz concordando com você, né, Vitor Guedes? Obrigado, viu, Silvio? Um abraço. Valeu, Silvio Luiz participando aqui do Podcast Mão. A opinião forte, concordando contigo. E Vessone, desculpa ter te interrompido, mas aqui é uma personalidade participando conosco aqui do Podcast Mão. Não, claro, sem dúvida. O Silvio é um grande narrador. Hoje mais comentarista, mas ainda continua narrando. Foi muito legal ter a participação dele. Eu tava, na verdade, contando, porque o vídeo mostra o Zinho. Ele tá indo pro lado do banco do Corinthians, mas ele já tá voltando, e aí ele fala com os próprios com a própria galera do banco dele. Ele fala, eu já falei pra eles que eles já são campeões. É até mais engraçado o desabafo. E aí ele só dá uma olhadinha, sai o gol, e aí ele sai completamente revoltado, mas é do tipo, acho que alguém pede pra que ele fosse lá pra falar de novo, e ele responde, eu já falei pra eles que eles já são campeões. E aí depois o Jorginho falou que também fez a mesma coisa, etc. Eu acho que aí bate o desespero, nessa hora vale tudo. Acho que por isso que o Vasco aprende de tudo que era jeito, né? Tanto que o alto-falante anunciava os gols do São Paulo, que era pra tentar amolecer o Corinthians, e não anunciou os gols do Atlético, que era pra deixar o Corinthians sem saber que não tava sendo campeão, né? Então pro Corinthians foi 4-0 o jogo contra o Atlético, é isso? Em São Januário só anunciava os gols do São Paulo. Aliás, é ridícula, né? No mundo de hoje, isso acontece em todos os estádios, às vezes acontece em Itaquera também, como se as pessoas não tivessem celular, o estádio não comemorasse, a informação não chegasse no banco e nos jogadores. É uma coisa tão patética, enfim, mas ainda é feita, né? Lamentável e ridículo. Aliás, falando nisso, eu queria saber de vocês quatro, de vocês três, porque nós quatro trabalhamos em áreas parecidas, na mesma área, mas em locais diferentes, em empresas diferentes e de formas diferentes, né? Tem internet, tem jornal, tem televisão, tem rádio. Eu, pela Rádio Transamérica, estava lá em São Januário. Eu queria saber onde vocês estiveram e o que estavam fazendo na hora do jogo, no momento do título. Bom, ontem foi o primeiro dos 6 títulos que eu não estava no estádio. Em 90 eu estava no estádio, na arquibancada com meu pai, 16 de dezembro de 90. Em 98 em diante eu estava no estádio sempre a trabalho, desde 98. E ontem eu fiz o jogo, a minha coluna no Jornal Agora, eu estava na redação do Jornal Agora, no centro de São Paulo, foi ali que eu acompanhei e escrevi a coluna do jornal, do hexacampeonato, na Barão de Limeira, 425.
na grande Cracolândia. Né? E ficou até que horas, Vitão, trabalhando ontem? Eu cheguei, eu fiquei mais ou menos até 1h pouco da manhã, depois eu passei numa pizzaria que tem ali na ZL. Se o Corinthians foi ex, eu fui hepto, eu comi 7 pedaços de pizza saindo do trabalho. Cheguei em casa 2, fui dormir quase às 5 da manhã, pilhado do trabalho, com um jogo feliz, que você chega pilhado, e até fazer digestão com 7 pedacinhos, eu fui dormir por volta das 5 da manhã. E aí, Rodrigo Vessone? Eu fiquei por aqui em casa, eu estava no meu primeiro dia de férias e eu fiquei aqui pela Vila Mazei, aqui no Tucuruvi mesmo, Zona Norte de São Paulo, e aí acompanhando aqui com meu sobrinho, meus amigos também que vieram aqui, e aí a gente acompanhei pela televisão como a maioria. É diferente ver um título não trabalhando, Vessone? Você com certeza estava trabalhando nos outros? Foi diferente, né? Diferente. Primeiro que você acompanha completamente relaxado, assistindo o jogo e curtindo o jogo normalmente, assim, sem qualquer tipo de preocupação. Quando você está trabalhando, por mais que você esteja no estádio e aquilo você está participando daquilo, você está pilhado, você sabe que você tem que mandar, que você tem 5 a 10 minutos para entregar o texto, porque senão o jornal não vai fechar, e aquela cobrança de fechamento, então você já trabalha meio pilhado e sem muita paz. Não adianta, foram todas as coberturas assim, desde 2005 até 2015, foram cobrindo o clube praticamente, 10 anos, o tempo inteiro assim. Então é muito diferente. Me senti ontem uma pessoa normal, acompanhando o jogo pela televisão numa quinta-noite, no caso, ao contrário de todos esses últimos anos, em loco, lá trabalhando e pilhado, sabendo que tinha 1000 coisas para entregar ao mesmo tempo, você fica dividido, não tem jeito. E aí, Teleco? Ontem eu tava com 2 rádios, um ligado em cada jogo, ainda mais assistindo a televisão, aqui com as 20 mil pessoas que eu converso no Twitter, fora o pessoal do WhatsApp. Eu vou te falar, ontem eu estava totalmente conectado, tanto que eu estava extenuado 1 da manhã, fui direto sonhar sonhos de hepta, porque o Hexa a gente já sabia que ia faturar. Você com a televisão, com os rádios e escrevendo para as pessoas no Twitter, totalmente conectado, ou seja, foi uma noite normal para a Teleco, né? Exatamente isso. Uma noite como qualquer outra. E ontem, Marco Belo, antes do jogo, tava com meu filho, antes de ir pro jornal, levei ele para brincar, jogar futsal e tal, e ele falou: papai, como que fala 7 em futebol? Eu falei: como, Basílio? 7 em futebol? Papai, 7 futebol. Eu, como não tenho a classe da minha mulher, falei: fala, que merda é essa, Basílio? O que é 7 futebol? Pai. Aí ele falou: tetra, penta, hexa e o 7. Por que, Basílio? Não, porque esse ano a gente é hexa, ano que vem então a gente vai ser hepta. Esse foi o Basílio já perguntando como que fala 7 em futebol, né? Eu gosto do jeito que ele pensa. Aliás, o presidente Roberto de Andrade, eu conversei com ele hoje de manhã lá no Rio ainda, e não há nenhuma confirmação de que alguém vai sair, mas também não há nenhuma confirmação de que vão ficar, principalmente o Ralf. Para mim, nesse momento, os mais próximos de sair, não estou falando que vão sair, mas mais próximos: Ralf, Elias, Gil e Felipe. O Gil, eu conversei com ele ontem no gramado, perguntei se seria o último título dele pelo Corinthians, ele desconversou, falou que é com o empresário, não falou em momento nenhum que vai ficar. E o Felipe também, fiz a mesma pergunta hoje pela manhã lá no hotel, conversei com ele hoje de manhã lá no Rio de Janeiro, e ele falou que vai conversar com os empresários, que é uma hora de avaliar as propostas e tal, deu aquela conversada, mas também não falou em momento nenhum, não, vou ficar, vou disputar a Libertadores. Então, pra mim, esses 4, porque o Elias, eu não citei o Elias, mas o Elias, a gente sabe que tem um mercado bom, ou em outros clubes do futebol brasileiro, o Flamengo estava querendo ele há algum tempo, ou até fora do país, já que ele é titular da seleção brasileira. O que vocês acham sobre isso? Vai mudar muito a equipe pro ano que vem? Se perder de uma vez Gil e Felipe, complica demais. Duda Seniago não segura uma zaga de campeonato, enfim. Embora a gente acabou de elogiar o Tite aqui, que conseguiu fazer todo mundo que entrar jogar bola, essa zaga aí deu muita liga. Eu acho até que o Elias, que jogou muito bem, é titular da seleção brasileira, é um jogador que o Rodriguinho substituiu, o Bruno Henrique faz segundo homem, o Marcial pode ser que estoure. Agora, se perder Gil e Felipe de uma vez, complica muito.
Olha, me surpreende bastante essa história do Elias aí. Eu achei que ele fosse querer ficar. Por tudo que ele fala, que ele gosta do Corinthians, eu não vejo ele jogando em outro time aqui no Brasil. Ontem, inclusive, ele falou várias vezes que ele não quis ir pro Flamengo, nunca pensou em sair. Isso daí me surpreende. Agora, Gil e Felipe, acho que eles são a bola da vez. Inclusive porque Gil, se ele ficar mais 6 meses aqui no Corinthians, eu acho que ele vai crescer bastante, inclusive, o valor dele. Porque ele tem tudo para virar o titular da seleção, né, na zaga. Que o David Luiz, que é o outro da linha Pato, de coraçãozinho no ar, etc, né? Na verdade, o Davi Luiz não é coraçãozinho no ar, é língua pra fora, né? Enquanto o Pato faz o coração, o Davi Luiz lambe o coração, né? Entendi, é um Fronha 2.0 então, Vitor Guedes. Mais ou menos, né? Entendi. Com farol de milha. Ô Teleco, o André Hernan, nosso companheiro do Sport TV, tem uma informação, né, sobre o time de domingo. Então, ele falou que Elias, Renato Augusto e Gil devem começar no banco, né? A informação do André Hernan. Também já vi falando que eles estão de folga. Então é mais uma das coisas que a gente só vai descobrir no domingo. Estando em campo ou não, provavelmente eles estão lá para curtir a festa com a torcida no domingo contra o São Paulo. Olha, e domingo tem a cara do São Paulo esse jogo domingo. Por quê? É muito parecido com o que aconteceu com o Botafogo e Santa Cruz. O Botafogo já com acesso garantido, o pessoal mamou todas, foi pegar o Santa Cruz em casa ainda jogando por G4, em quarto lugar, exatamente a situação do São Paulo, tomou um 3-0. Não estou dizendo que eles vão tomar 3-0. Mas que o Corinthians chegou nessa sexta-feira de Cumbica, nós estamos gravando na sexta-feira à noite. Chegou sexta-feira à tarde, pessoal mamado, comemorando. É óbvio que é certo que tem a comemoração, mas o treino de amanhã já não vai ser aquele treino. E o Corinthians, sem os jogadores de seleção brasileira, num clima, não dá pra você ter a mesma concentração já sendo campeão. Já não teve contra Vasco e Curitiba quando era certo o título. E o São Paulo jogando a vida contra o rival precisando ganhar. Eu acho que o São Paulo tem boa chance de vencer esse jogo em Itaquera. Eu concordo com você, Vitor, por isso eu tô apostando Corinthians 3-0. Eu espero que você acerte. Sobre isso que o Vitão falou, Vitão, eu não vou citar nomes, até porque os jogadores estavam de folga e tem todo o direito de comemorar, mais do que merecido. Mas teve jogador do Corinthians que chegou hoje às 8 da manhã no hotel, teve jogador que chegou às 6 da manhã no hotel, todos ficaram num restaurante comemorando até às 4 da manhã, então sem exceção, até o Tite chegou no hotel depois das 4 da manhã, com todo o direito, certo. Comemoraram, hoje voltaram, eu inclusive por uma coincidência, eu acabei entrando na sala de embarque do aeroporto junto com eles, e muitos jogadores com aquele óculos escuro para disfarçar aquela cara de ressaca, né? Então, com todo o mérito, eles comemoraram demais e vão fazer, como você disse, aquele trabalho me engana no sábado. Não vai ser aquele treino, vai ser aquele me engana para formar o time que vai pro jogo. Eu já ouvi falar também, conversando com o pessoal da comissão técnica lá no Rio, que vai ter uma injeção especial de ânimo para ganharem do São Paulo. Injeção especial de ânimo é mais do que uma conversa no ouvido, é no bolso, é financeira, porque a gente sabe que tem gente lá no Corinthians que quer ganhar título, mas também quer ganhar do São Paulo todo ano. O São Paulo é um rival que tem gente lá que faz questão de ganhar. Então tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo os jogadores que entrarem em campo não vão tirar o pé não contra o São Paulo. Então a gente pode pensar num time mais ou menos assim: Cássio, Fagner, Felipe, Edu Dracena, Wendel, Ralf, Jadson, Rodriguinho. Aí quem que entraria? Bruno Henrique ou Danilo. Luca. Bruno Henrique, Danilo, acho uma boa. Rodriguinho, Danilo, Malcom e Wagner Love. Ou o Luca, né? Às vezes o Luca, até o Lincoln, de repente, no lugar do Wagner Love, não sei. Aí também vai depender muito dos exames que eles fizerem, aquele exame que detecta, né? O tal do ácido lático. Aquele exame que você faz, o cara bota assim, tem que tomar glicose aqui, né? Não. O Vessone sabe qual que é o nome daquele exame mesmo? CK, exatamente. Aquele exame para... Na verdade... Não, então, eu discordo de vocês, porque eu acho que o Tite, com essas 5 modificações, com o Fagner, o Wendel, o Edu Dracena, o Bruno Henrique e o Rodriguinho, que eram aqueles que iam entrar em São Januário, caso os 3 da seleção não fossem pro jogo, com esses 5 você dá um gás novo pro time, coloca 5 jogadores que não vêm jogando, que estão com puta tesão lá em cima de jogar, modifica completamente a parte física do time
e ali os outros 5 podem estar meia bomba, mas ali você tá com o estádio cheio e etc tal, e você vai fazer um jogo normal. Eu diferente do Botafogo, que não tinha esse tipo de coisa, jogaram todos os mesmos 11 que tinham viajado lá para Lucas do Rio Verde, e aí chegaram depois de comemorar e não sei o que. Eu acho que é diferente a situação, porque o Corinthians é um clássico dentro de casa, uma pressão, eles sabem que não dá para perder dentro de casa para ninguém, muito menos num clássico. O Corinthians jogou as 2 vezes com o São Paulo, ganhou as 2, a premiação em clássico é diferente, você tem uma festa para fazer, você não pode deixar o outro vencer, e você tá trocando metade do seu time com gás novo. Então eu ao contrário de vocês, eu não vejo isso como uma preocupação. Eu acho que o Corinthians vai correr muito no jogo, principalmente por essas substituições. Bom, tem a questão técnica, né? Queridos que saíram os 3 caras que fazem a diferença, não à toa estão na seleção brasileira. Eu concordo com a decisão da comissão técnica. Agora, não acho que isso não vai ter influência. O time perde os melhores jogadores, os 3 da seleção, e metade do time que vai jogar tá ainda a comemoração, que é normal, e mesmo os outros fazem parte do time, o time que já é campeão brasileiro. Dizer que isso não muda nada, que não tem vontade é igual, mesmo sendo contra o rival, não é verdade. Ou tá errado, se a vontade de ganhar um jogo é a mesma, um jogo que vale título, um jogo que não vale nada, eu acho que não quer dizer que não pode ganhar do São Paulo, pode, até porque faz 1-0, a torcida inflama, os caras jogam bem, futebol. Agora, dizer que não tem interferência nenhuma no jogo, eu acho que tem bastante interferência, sim. Não, mas enfim, eu acho de verdade que é isso. O Corinthians, essas 5 trocas aí, você tá trocando meio time, dá um gás novo, vai dar um gás completamente novo. Eu entendo o que o Vitor fala. Não é a mesma coisa, claro que não é, obviamente não é, mas você tem como minimizar isso. Então acho que fazendo essas trocas é uma maneira de você minimizar. Eu acho que é por aí. Eu acho que é assim, o histórico de jogos depois do título é ruim para qualquer um que passou por uma grande prova, né? Você vê que mesmo até em 2012, quando a gente ia embora, a gente conseguiu perder para um time bem ruinzinho do São Paulo antes da gente ir para a decisão do Mundial. Foi no Pacaembu também com torcida do Corinthians. Não era não, o mando era do São Paulo. Era o mando do São Paulo, mas foi no Pacaembu, né? Mando do São Paulo no Pacaembu. Eu acho que o Corinthians espero que ganhe, mas não é favorito pra mim nesse jogo. E também, que se dane, o Corinthians é campeão brasileiro. E só pra finalizar da minha parte, só lembrando que eu acho que o Tite acertou na decisão que ele anunciou de dar ao Ralf a abraçadeira no jogo do troféu. O Corinthians vai levantar a taça domingo, né? E o Ralf ser o capitão nesse jogo, eu acho que ele e o Cássio são os remanescentes de titular da Libertadores e do Bimundial. Eu acho que tá bem escolhido o Ralf para levantar o troféu. Sem dúvida, concordo. E esse foi o Podcast Timão número 44. Continue falando da gente no Twitter. Eu quero ganhar o livro do Podcast Timão. E coloque uma foto sua usando a camisa do Corinthians. Grande Vitor Guedes. Até segunda-feira, hein? Segunda-feira, falando do majestoso, né? Espero que você acerte o palpite, não eu. E vai Corinthians. Já foi, né? Agora que vem o Hepta. Rodrigo Vessoni. Até mais, até segunda-feira que vem o Hepta. Valeu, um grande abraço a todos. Acho que o podcast deu muita sorte aí pro time, pro clube, enfim. Logo no seu primeiro ano já veio o primeiro título. Esperamos que todos os ouvintes tenham gostado. Um grande abraço a todos. E aí, Marco Velo, você tem alguma coisa especial para fechar esse programa? Pois é, Teleco, tem uma homenagem muito legal que a gente fez aqui na rádio, que a gente produziu na Transamérica para o torcedor do Corinthians, que tem muito da participação do Tite, dos jogadores do Corinthians, da torcida. Acho legal a gente encerrar esse podcast especial de título com essa homenagem que acho que o torcedor aqui do Podcast Timão vai gostar bastante. Vamos lá então, um abraço e até o próximo Podcast Timão. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar. Cordas e correntes se quebrem sem ao meu corpo amarrado. Salve o Corinthians. Pense bem, os outros é que se salvem, porque aqui, amigo, aqui é Corinthians. Uma nação com mais de 30 milhões de cidadãos. Todos loucos e roncos de tanto gritar, vai Timão!
Ronaldo levantou, L. Carlos afastou, voltou, rebote, Jadson cruzou, Malcom de cabeça. Gol! Nunca vi nada igual, já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em grandes clubes, mas o respeito a concentração da equipe, a concentração que o Tite passa para a equipe é fora do comum. Número de pontos é consequência de jogar bem, de desempenho. Quando se joga bem, individual e coletivamente, a chance da gente vencer é muito grande. Depois vem pontuação, depois vem a consequência, depois vem classificação, antes vem desempenho. Jadson dominando, chama contra cima na caceira, primeiro voltou na ponta, agora para Dilson, vai cruzar, o toque de cabeça, o Nezinho na boca do gol, joga a batida, Luca chega! Gol! O estágio de evolução foi acima da que eu imaginava. O processo de crescimento da equipe foi acima do que eu imaginava. Oi, aqui é o Renato Augusto. Aqui é o Jadson e vamos escalar o nosso time aqui na Transamérica. Número 12, Cássio. 33, Edilson. 28, Felipe. 4, Gil. 13, Guilherme Arana. 5, Ralf. 7, Elias. 8, Renato Augusto. 10, Jadson. 21, Malcom. E 99, Wagner Love. Quem é o treinador? Tite. Escalação do Corinthians em 2015 tem que ser a dupla, não pode ser só o Renato Augusto, né, Jadson? Não, claro que não. O Jadson também tá junto com ele aí. Tanto dentro de campo quanto fora. Quanto na Transamérica. Lá vem Corinthians outra vez, agora por campo de ataque, abertura pela meia direita para o Edilson, recebeu, levou na meia direita, campo de ataque, prepara o cruzamento, chama contra si a defesa do Vasco, lá vem Edilson, mandou na boca do gol, escorou o Lucas, Wagner Love de cabeça! Joga muito, Rio é campeão. É campeão, graças a Deus. Jogou muito. Eu sou mais um do bando de louco. Vamos a 49 e vai terminar a partida. Festa da Fiel. Termina o jogo. Corinthians, ex-campeão brasileiro de futebol. Tite, o grande mestre, o grande arquiteto dessa grande obra corintiana. Vibram jogadores, a alegria contagiante desse elenco fantástico no Corinthians. 30 milhões de brasileiros e alvinegros gritando, o bando de louco. Pode gritar até ficar rouco o torcedor do Corinthians. É Hexa! És do Brasil, o clube mais brasileiro, todo poderoso timão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Aposto que você não sabia que esses versos que eu separei da música Exagerado de 1985 foram compostos por Cazuza para falar do amor do corintiano pelo seu time e ainda mais para comemorar o hexacampeonato. 30 anos atrás,
se fez realidade hoje. Um abraço a todos e vai, Corinthians!